Graça e paz a todas vocês. Hoje nós vamos começar, mais uma jornada com o Senhor. E a gente está aqui com a bispa maravilhosa, uma mulher de Deus, que a gente ama tanto, Me ensinou tanta coisa. E ela está aqui para estrear esses vídeos. A bispa Débora, muito obrigada, seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, de estar aqui estreando, esse projeto que já é seu há muito tempo, Sim, exatamente. Marina sempre falava do Avante Ruth e, assim, o que mais você faz é cuidar de mulheres, literalmente, Ela cuida dos cabelos, cuida das unhas, cuida da pele, cuida das noivas. E como não cuidar também da alma, do espiritual dessas mulheres, Então, para mim também é um prazer estar aqui, podendo passar, um pouquinho do que a gente conhece, do que a gente gosta. Exatamente. Exatamente. E nós viemos hoje com um tema, com a bispa, que é corpo, alma e espírito. Então, ela não conheço a pessoa melhor para explicar sobre isso, que foi ela que me ensinou muito sobre isso. Então, eu quero que você me explique, pastora Débora, bispa, Porque a gente conhece a pastora por pastora, e aí chamar ela de bispa sempre é um problema. É Débora, tá bom. E explica para nós o que significa o corpo, alma e espírito, para o pessoal entender, Exatamente, porque às vezes eles se confundem até, nos ensinam de uma outra forma. Certo. Então, a própria palavra do Senhor nos ensina, que o homem, ele é trino. Então, a gente aprendeu, costumo dizer nas nossas palestras ou ministrações que eu sou um espírito, possuo uma alma e habito no corpo. Então, vamos por parte analisar, Eu sou um espírito porque a parte do espírito do homem, quando a Bíblia fala de espírito com letra minúscula, é espírito do homem. Então, no espírito do homem é onde eu me comunico com Deus. O que é a alma? A alma é tudo aquilo que você sente, são suas emoções, são os seus sentimentos, é a sua mente. E automaticamente o corpo, que abriga a alma e o espírito. Então, a gente necessita do corpo para não andar aí, Talvez a gente andaria com uma alma penada, mas não, precisamos então do corpo para abrigar a alma e o espírito. Então, lá no Jardim do Éden, o que aconteceu? Existia essa comunhão espiritual, era tudo junto, Era assim, corpo, alma e espírito, eles se entendiam perfeitamente. Não existia dor, não existia pecado, não existia esse sentimento da alma até que entrou o pecado. Quando entrou o pecado, aí houve a separação mesmo, houve, então o primeiro sintoma de alma foi o quê? Do homem, de Adão e Eva, foi a vergonha, foi o medo, porque quando Deus ia visitá-los no jardim, ele se relacionava, eu acredito que era um relacionamento assim, tete a tete, Cada um talvez tenha uma maneira de... Maravilhoso, Uma coisa fantástica. E quando Deus disse, Adão, Adão, onde tu estás? Deus já sabia que Adão havia errado, havia pecado, então houve essa separação, Essa parte espiritual do homem, vamos falar assim em português, mas claro, morreu. Porque a comunhão que ele tinha com Deus por causa do pecado acabou. E aí então surgiu os primeiros sintomas, Os sintomas da alma, que no caso deles foi a vergonha, foi o medo, porque se ele se escondeu, ele estava com medo de Deus. Por que ele conheceu isso? Até então ele não tinha medo, Ele não tinha esses sintomas, não existia. Era perfeito, O homem, Deus criou realmente o homem para ser perfeito. Em Tessalonicenses, Paulo fala, você tem que ser irrepreensível, o quê? Corpo, alma e espírito. Então, Marina, uma coisa anda junto com a outra, E você pode perceber que quando o espiritual é rompido, aí Deus vem com o resgate, Então, trazendo Jesus, já no Novo Testamento, para que o espiritual seja religado novamente. Exatamente. E agora com essa pandemia, o medo sobressaiu muito sobre as pessoas. Porque a nossa, como você disse, as emoções, elas não se convertem. A gente se converte, o espírito encontra o Senhor, mas as emoções não se convertem. Sim. Então é todos os dias, Exatamente. Essa é a renúncia. Nós temos que renunciar todos os dias, Então, e o que você me fala, assim, o que você sentiu depois da pandemia? Sobressaiu esse medo? O que você sentiu, assim, das pessoas? Enclausuramento, será isso que a gente fala, A gente pode ver isso nos relacionamentos, em casa,
ou se tornou melhor ou se tornou pior. Exato, Né? A gente vê muito relato. Pelo que a gente ouviu, houve muito feminicídio, houve muita separação, porque as pessoas conviveram mais e puderam se conhecer mais. E ficou latente, com certeza, o lado bom, mas também ficou latente as emoções ruins, né? Sim. Que ninguém estava preparado, talvez, para viver tão intensamente. Que a mulher que trabalha fora não sai, o homem trabalha fora, chega apenas depois das 18 horas, e é aquele momento ali, mas você conviver, como conviver horas, o tempo todo, né? Ali foram sintomas, vamos dizer, emoções que muitos não viveram. Deu para perceber que a alma aí de muitos gritaram, né? Exato. E o que você fala, assim, que conselho você daria para essas pessoas que passaram, porque eu acredito que muitas pessoas entraram numa depressão, Sim. entraram num sentimento que é difícil de lutar já com Jesus, né? Com Jesus a gente já tem que lutar com esses sentimentos, que até às vezes eu falava para você quando eu estava no começo, pastor, eu sinto que eu tô tendo uma briga espiritual dentro de mim, um rebuliço. Então, qual conselho você daria para as pessoas? Como elas conseguem chegar para tirar, a depressão é um estágio de muita gente vai ter um tema sobre isso depois, com uma psicóloga e tudo mais. Mas assim, ela é um estágio que a pessoa, assim, a gente fala frescura, mas ela existe, né? Mas assim, o que você daria de conselho para tirar esse medo, para romper essas cadeias? O que as pessoas podem fazer? Como eu disse no começo, nós somos corpo, alma e espírito. Até em casa a gente estava conversando lá com algumas pessoas e falando que nós cristãos temos a mania ou de tudo é espiritual. Claro que é. Eu preciso cuidar, como eu disse, do espírito. Só que a depressão, ela também é algo emocional. E eu já conversei com, inclusive, uma pastora que teve depressão. Li até um livro também, né, de uma pastora também que teve depressão. Essa pessoa que teve depressão próxima de mim, pastora de igreja mesmo, né, lidando com pessoas, ela falou, olha, Débora, eu vou te falar uma coisa, a gente precisa cuidar dos três. Eu preciso ter o meu momento espiritual. Então ela falava assim, quando dava mais ou menos 6 horas da tarde, ela começava na adoração mesmo. Uma pessoa depressiva, você vê, uma pessoa líder de igreja, né, que às vezes a gente acha assim, nunca vai acontecer comigo, eu sou de Deus, né, depressão não pega em crente, imagina, isso aí é um erro pensar assim. Mas ela tá com falta de Deus, né? Igual você falou, é frescura, a pessoa tem tudo, e essa pessoa, eu tô falando disso, esse relato, né, dessa pessoa próxima, então ela disse que dava 6 horas da tarde, ela começava uma adoração mesmo através de oração, adoração através de louvor, e colocava louvores que colocava ela para cima, né? Ela tinha acompanhamento psicológico também, essa psicóloga também, ela falava que era cristã, então ela tinha esse acompanhamento. Então, qual o conselho que eu dou? A gente precisa ser inteligente, né? Nós precisamos agir com inteligência. Tudo é demônio? Não, nem tudo é demônio. Eu preciso entender, claro, é espiritual, então eu vou fazer o quê? Eu vou adorar, eu vou clamar, eu vou buscar a Deus, mas eu também vou buscar ajuda profissional, né? Exatamente. Então, quem que vai cuidar da minha alma? Quem que vai me ajudar nessa hora, né? E até hoje ela tem acompanhamento, hein? Com a psicóloga. Porque depois da depressão desenvolveu síndrome do pânico, né? Ela falava que depois que ela acabava de ministrar, dava assim eu não sei, né? A psicóloga explicou para ela, porque quando a gente ministra, né? Nós estamos lá no altar, é aquela descarga, você está assim, dando, então você se esvazia, você chega num ápice. E ela falava que depois da palavra ela tinha que sentar, se acalmar, ir para a sala dela, para depois ir para a igreja, assim, atender as pessoas no final do culto. Então, conselho, adoração, né? Para quem está nos ouvindo, que seja ou não cristão, tenha o seu momento com Deus para tratar o espiritual. Nós precisamos tratar o espiritual, nós somos corpo, alma e espírito, então precisamos cuidar do espiritual. Tem um equilíbrio. Exato. Né? Alma, aquele que pode então ter um acompanhamento psicológico, né, de alguém, ser ouvida, porque ela vai com certeza te passar caminhos que vai orientar. E o físico,
né? Não adianta, aí entra aquilo que você já sabe. Quando nós ficamos doentes emocionalmente, ataca o físico, Exato. né? A depressão é o quê? É desânimo, dos sintomas, né, que mais ataca no ser humano é o desânimo, né? Não tem coragem para nada. Sim. Então, o que eu vou fazer com isso? Eu preciso ter essa força, eu preciso ter pessoas ao meu redor. Eu quero dizer algo para você, nunca sofra sozinho, procure alguém, tem alguém, né, para te ajudar nesse momento. Não pense que sozinho a gente consegue, porque a própria palavra do Senhor diz, você tem que andar... Somos um, né? E a gente tem que andar com as pessoas. Exatamente. O Senhor, ele falava que ele tinha, tanto é que ele escolheu a dedo os seus 12 e ainda teve aqueles que, né, traiu e tudo mais. Mas os coaches todos que falam que nem é evangélico, cristão, falam que nós somos aquilo que andamos de 5 pessoas. Exatamente. 5 amigos. Somos, exatamente. O resultado de 5 pessoas que a gente anda. Então vamos andar com pessoas que falam de Deus, mulheres que falam de Deus, né? Exatamente, a gente fez um canal para mulheres, mas se tiver homem ouvindo, que andem com homens de Deus, né? Sim. E agora, para finalizar, né, quero que você deixe uma mensagem, né? A bispa Débora é da Igreja Família Cristã, né, aqui de São José do Rio Preto, depois você passa o teu endereço, dias do culto, para as pessoas conhecerem. São pastores maravilhosos, é uma igreja, assim, que eu fiz, que me acolheu por muito tempo, e foi uma bênção o tempo que foi, né? Então eu quero que você deixe uma mensagem para essas mulheres, né, quanto para elas terem esse equilíbrio com o corpo e com o espírito, não deixar a peteca cair, que eu sei que não é fácil, porque mulher, a gente não é só tudo isso, tem tantas outras coisas, filho, marido, a carga sobre a mulher é muito grande, né? Então eu quero que você deixe uma mensagem do teu coração, que o teu espírito possa verificar. Então, meninas e meninos, né, como a Marina falou, o canal é voltado para mulheres, mas com certeza homens também vão assistir. Vão ver. Eu quero te dizer que as emoções, elas realmente existem, e a gente precisa entender. Quando eu passei a entender, né, o que é emoção, o que eu estava sentindo ali, porque às vezes a gente fala assim, é espiritual, e nem sempre é espiritual, é emocional. A gente, como trabalha com muitas mulheres, tem até a questão também da TPM, né? Então, muitas vezes, nós estamos naquele período que tudo aflora. Tem o período do choro, o período do nervosismo, o período depois de comer muito. Então, nós precisamos nos conhecer. Se conheça, sabe quem é você, sabe que nesse momento, né, que eu estou passando, né, as minhas emoções estão afloradas, eu estou naquele momento crítico, se acalme, vai pro teu quarto, fecha a tua porta, Mateus 6,6, né? Ora o teu pai que está em secreto, teu pai que está em secreto vai te recompensar, ele vai te entender. Procure pessoas capacitadas, como a Marina falou, nós somos resultado de 5 pessoas a qual nós nos relacionamos. Então, procure alguém que possa te orientar, alguém que possa te, né, agregar, né? Não pessoas que não tem nada a te oferecer, a acrescentar na sua vida, né? E, obviamente, procure uma igreja, pessoas que vão acolher você, né, que vão ajudar, que vai estar pronto para ouvir. E é muito difícil alguém que nos ouça sem nos julgar, né? Então, as pessoas estão precisando de pessoas que ouvem o outro sem julgar, ok? E a nossa igreja, a Comunidade Família Cristã, fica em São José do Rio Preto, no antigo Dinastia Buffet, que é a Avenida Solon da Silva Varginha, número 505, e os nossos cultos é de quinta e domingo. Amém. Obrigada. Deus abençoe. E obrigada a vocês que estão aí. Nós vamos vir com muitos temas. Espero que edifique muito a vida de todas vocês. Que Deus abençoe, bispa. E eu quero parabenizar, viu, essa nova jornada. Obrigada. Esse seu propósito, né? É um processo, vai alcançar o propósito e vai viver a promessa. Eu sei que muitas mulheres vão ser alcançadas através desse projeto. Viu? Amém. Deus é contigo. Não desista, não desanime. Amém. Obrigada. Um beijo, gente. Fica com Deus. Tchau.